Olá, pessoal, bom dia. Satisfação enorme revê-los nesse segundo momento, agora nesse segundo tempo do nosso ano letivo, certo? Estou aqui fazendo uma rápida acolhida em demonstração do prazer e satisfação que é recebê-los nesse novo momento, certo? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, ok? Realmente venham com esse intuito de querer armazenar informações de todas as disciplinas, que vocês venham aguçados a querer encontrar novas críticas, novos pensamentos e novas compreensões e entendimentos de cada disciplina, tá? No meu caso não é diferente, eu estou aqui prontamente para auxiliá-los de todas as formas possíveis e impossíveis no que tange a essas nossas duas disciplinas, tá bom? Então sintam-se todos e todas acolhidos e acolhidas nesse segundo momento e que vocês façam aquilo que vocês não fizeram no primeiro, ou até mesmo de modo melhorado, certo? De modo amplificado, de modo maior e melhor, tá bom? Então, satisfação enorme receber todos vocês aqui. Bom, pessoal, eu venho nesse primeiro momento trazer alguns informes em relação à nossa disciplina, às nossas disciplinas, tá? Nós temos aqui alguns informes importantes que caracterizam, no caso, a série segundo ano, tá bom? É, Lembrando sempre que quando nós iniciamos o nosso ano letivo, também de modo remoto devido à pandemia, eu não os conhecia no primeiro ano na escola. Então eu recebi vocês como se fossem alunos realmente novatos, já que eu não pude ter aquela presença junto a vocês de modo físico na escola, tá bom? Mas o prazer foi o mesmo, certo, pessoal? Então, assim, o primeiro informe é em relação às duas disciplinas. Eu fui incumbido de instruí-los, né, de colocar maiores detalhamentos em relação a essas duas disciplinas da linguagens e códigos, que é a literatura e a oficina de redação. As duas andam de mãos dadas, atreladas e fazem parte daqueles três princípios, daqueles três momentos da língua portuguesa, né? Que é a literatura, a gramática e também a oficina de redação, ok? Então eu fui incumbido com o maior prazer do mundo a ser o professor de vocês dessas duas disciplinas e estou aqui para fazer um rápido balanço e também pactuar algumas coisas junto a vocês em relação ao que nós vamos fazer agora durante esse segundo momento. Alguns alunos já entraram em contato comigo e com certeza com outros professores também, até com o pessoal da coordenação com certeza, para saber se de fato nós iremos retornar agora durante esse segundo semestre. E pessoal, acredito eu que eu vou passar a informação, a mesma informação que a coordenação está passando. Nós amanhã faremos uma reunião, com certeza iremos entrar nessa seara de debate, iremos conversar sobre isso, mas até o presente momento nós não temos nenhum tipo de informe oficial acerca do nosso retorno físico para a escola, tá certo? Grande parte dos professores já foram vacinados, mas apenas com a primeira dose da vacina, ok? O que não é suficiente para nós retornarmos ainda de modo seguro, ok? Então eu não vou falar muito sobre essa questão porque não tange a mim essas questões mais burocráticas, né? Então a gente vai ficar no aguardo de maiores informações e esclarecimentos por parte da coordenação, por parte da SEDUC, tá bom? Então é isso. Falando um pouquinho acerca dos informes voltados às nossas disciplinas, pessoal, eu pude perceber que vocês no primeiro bimestre, a grande maioria entregou as atividades referentes à literatura e também à redação. Mas já no segundo período, essa questão ela foi sendo alterada. Infelizmente aumentou o número de alunos com débitos nas disposições e entregas dessas atividades, tá? Das devolutivas. Então é interessante que nós logo de princípio já comecemos a pensar nessa questão. Será que eu faço parte das estatísticas? Será que eu faço parte do rol desses alunos que não entregaram as atividades? Então, se eu fiz, eu vou colocar em dia para entregar o quanto antes. Se eu não fiz, eu estou bem, graças a Deus estou com nota boa, mas eu vou permanecer nessa linha de raciocínio e colocar em prática o que de fato eu, aluno, devo fazer, que é fazer as atividades, todas as devolutivas
e continuar enviando aos professores, tá bom? Então, se você se encaixa nessa questão do débito, tanto da literatura quanto da oficina de redação, e também em relação aos 2 primeiros bimestres, você pode mandar as atividades o quanto antes para que a gente possa preencher a sua pontuação, tá ok? Isso em relação à literatura e também à oficina de redação e também dos meus colegas, né, das outras áreas e disciplinas. Tá bom, pessoal? Nós utilizamos algumas estratégias em relação ao ensino, esse ensino remoto junto a vocês, né? Principalmente utilizando essas plataformas de aulas gravadas e esses momentos de interação junto a vocês e também algumas lives, né? Algumas aulas ao vivo, que fica muito complicado de a gente fazer tudo isso ao vivo a cada semana devido a choque de outras disciplinas. Mas a gente faz o possível, olha uma data específica, combina com os colegas para que não haja esse choque, tá certo? Então nós utilizamos algumas estratégias. Gravação de aulas, utilização da ferramenta muito importante que é o WhatsApp, o Google Classroom, a questão de aula gravada, questão de aula ao vivo, as famosas lives. Então todas essas foram estratégias adotadas que nós iremos permanecer até finalmente tomarmos conhecimento de como vai se tornar a nossa realidade de antemão. Se nós vamos voltar com um percentual X de alunos, ou se nós vamos permanecer 100% remoto, tudo isso os próximos capítulos irão ser contados e chegados a nós, tá certo? Então são essas algumas estratégias adotadas. Uma delas também é importante colocar aqui, pessoal, que é a questão da entrega das atividades, tá? Eu, por tomar alguns prejuízos e algumas coisinhas chatas lá no Classroom em relação à devolutiva, eu acho por bem as atividades continuarem sendo entregues por meio da ferramenta WhatsApp, certo? Com a conversão de um arquivo contendo todas as atividades das 2 disciplinas, todas elas datadas com seus dados pessoais, para que não haja nenhum tipo de inconsistência de informação, tá ok? Então, se caso houver algum tipo de mudança, algum tipo de alteração, a gente combina, tá certo? Mas de antemão, a estratégia fechada oficial é a questão das devolutivas ainda, em meio à entrega por via WhatsApp, tá bom? Então, novamente, reiterando, eu não vou colocar aqui os nomes desses alunos que estão com débitos nas disciplinas. Quem sabe que está com aquela lacuna lá no sistema, sabe que está devendo, então pode entrar em contato comigo que a gente conversa no privado do WhatsApp para entrarmos em uma condição bacana e esse aluno não saia no prejuízo de ficar sem pontuação das 2 disciplinas, tá bom? Porque essas duas, juntamente com a gramática, vão ser somadas, divididas por 3 para gerar sua média oficial na língua portuguesa, tá bom? Então é muito importante que você que se está nessa situação pense um pouco mais e melhor, reflita, coloque em prática essas ideias, esses ideais, faça o que está em débito e também faça a entrega o mais rapidamente possível para que você não fique sem nota e em prejuízo na disciplina, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Agora falando um pouquinho mesmo em relação à parte conteudista que a gente abordou durante o primeiro período, o primeiro semestre, né? A gente vai fazer um rápido retrospecto dos conteúdos explorados durante o primeiro e segundo período. Bom, como vocês sabem, o nosso livro da disciplina, né, principalmente de literatura, que é a parte que nos convém, traz um retrospecto justamente das escolas literárias que vocês tiveram um rápido acesso durante o primeiro período e ele traz à luz essa questão de trazer alguns caracteres, né, por meio de uma espécie de linha do tempo em relação a essa literatura, certo? Então, trabalhando essas escolas e revendo, é importante que a gente consegue precisar mais ou menos aquilo que você mais absorveu e consegue pactuar e consegue também nortear uma maneira de a gente dar continuidade e prosseguimento ao estudo dessa escola literária, tá bom? Então, nesse segundo ano, certo? Segundo ano do ensino médio, a gente tem
algumas coisas bacanas em relação a serem somadas e implementadas juntamente com aquelas escolas que foram vistas durante o primeiro ano do ensino médio, né? Mas a escola que a gente mais explora é o romantismo dentro das suas três grandes e enormes gerações, né? Com características, contextos históricos diferentes, conglomerado de autores, obras, tudo aquilo que foi alterado no panorama da nossa literatura nacional e também internacional, ok? Que a gente sabe que a nossa literatura até finalmente chegar no Brasil bebeu muito da literatura lá da Europa, principalmente se tratando de Península Ibérica, Portugal e Espanha, certo? Então a gente conseguiu contemplar muito bem aquilo tratado e trabalhado, visto durante essa geração romântica. O romantismo ele ainda não acabou, a gente ainda vai fechar esse conteúdo agora durante o terceiro período, para finalmente lá no quarto, transição do terceiro para o quarto, a gente conseguir trabalhar as duas últimas escolas literárias até finalmente você chegar apto a ver as escolas e também outros pormenores dessa literatura de terceiro ano do ensino médio, tá bom? Em se tratando de oficina de redação, nós ficamos por meio de alguns gêneros textuais, certo? Trabalhando essa questão, vendo como é que se elabora, a questão do esquema, a questão do esqueleto de como se faz determinado gênero textual, certo? Não foi cobrado algo prático assim para que fosse escrito de modo oficial, mas agora a gente vai começar a trabalhar mesmo, justamente mirando em você chegar muito bem no terceiro ano, a questão do gênero argumentativo, tá bom? Na transição do terceiro para o quarto período, a gente vai ficar bastante familiarizado e vai sim dar aquele bate à porta à questão do gênero dissertativo, tá bom? Então acredito eu que hajam também, pessoal, algumas dúvidas frequentes por vocês, principalmente essa, que já foi comentada agora há pouco, que é a questão do nosso retorno ou não. Se a gente vai continuar remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial, a gente ainda não sabe. Infelizmente nós não soubemos, não sabemos ainda colocar essa devolutiva de modo oficial a vocês, mas a gente fica na expectativa. A gente fica na expectativa de que esse nosso encontro primeiro, né, de modo presencial, possa acontecer o mais brevemente possível, tá bom? Então, pessoal, o objetivo dessa rápida aula foi justamente trazer esses pormenores, certo? Não vai haver muita coisa de diferença em relação agora ao segundo período, ao segundo semestre, tá certo? Mas é isso. Para qualquer outra indagação, dúvida, outro pormenor que não ficou esclarecido, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá bom? Principalmente o WhatsApp, que eu prontamente irei sanar a dúvida de vocês o mais brevemente possível, tá ok? Gostaria de encerrar esse nosso primeiro encontro com essa frase desse pensador mega importante para a nossa literatura, para a nossa historicidade, tá certo? Que é Paulo Freire. Então Paulo Freire ele diz isso: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. E isso fica muito fincado, pessoal, a questão da cultura da escola profissionalizante. Nós, professores, ensinamos a parte conteudista, mas nós aprendemos muito mais do que ensinamos. E Paulo Freire, né, como sempre à frente de seu tempo, traz isso de modo bastante escancarado e de modo muito real, tá bom? E a segunda frase ele diz o seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Isso é uma obvialidade muito grande, porque quem escolheu o magistério, quem escolheu a sala de aula, seja ela física ou remota, sabe que de fato isso é uma mega verdade. Nós aprendemos muito mais do que ensinamos, e nós professores aprendemos muito com vocês alunos. E isso gratifica muito o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então gostaria de encerrar esse nosso primeiro encontro com essas duas frases do Paulo Freire. Na próxima aula a gente vai começar realmente a parte disciplinar no que tange ao conteúdo, certo, da literatura. E aí a gente guarda e armazena essas informações, tá ok? Para que a gente possa começar muito bem esse nosso segundo tempo. Tá bom, pessoal? Novamente aqui esclarecer que é um prazerzaço conversar com vocês. Que bom que estamos todos bem e que a gente volte o mais brevemente possível para a sala de aula, tá bom? Que é o nosso ambiente maior de aprendizado.
Pois é isso, pessoal. Abraço, tudo de bom, bom dia e bons estudos.